Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Olá, Carlos, tudo bem? Tudo. E mais uma vez aqui com a gente, Lou Cardoso. E aí, Lou, como é que tá? Tudo bom? Olá, segue tudo igual, mas tamo aí. Tamo aí, né? Sobrevivendo. Hoje a gente vai falar sobre um filme que, na verdade, são dois filmes, né? Sobre A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. Os dois filmes baseados no caso da Suzanne von Richthofen, que, como os dois títulos sugerem, tem a ver com o assassinato dos pais dela lá em 2002. E agora viraram dois filmes que foram disponibilizados estão disponibilizados desde semana passada na Amazon e tem gerado aí bastante discussão a retomada desse tema. Então, antes de mais nada, sobe a trilha aí, Pedro, e vamos embora para esse caso. Buenas. Como eu disse, né, os dois filmes são baseados no crime dos pais da Suzanne von Richthofen, o Manfred Richthofen e a Marisia von Richthofen. O crime aconteceu em outubro de 2002 e, para quem não sabe, eu era pequeno, né, millennials, isso foi um bafafá tremendo, dominou a mídia de forma quase total, assim como alguns outros crimes depois. Eu lembro aqui do goleiro Bruno, lá do Flamengo, o da menina Isabela. Enfim, são aqueles crimes que eles dominam o noticiário e foi um treco gigantesco. A TV Justiça, na época, chegou a cogitar passar o julgamento, o que depois desistiram. Tinha 80 lugares para plateia. Isso é outra coisa que a gente pode discutir depois. Como é que alguém que não tem nada a ver com o caso se interessa, né? Mas, enfim, foram 5 mil inscritos para essas 80 vagas aí, no julgamento que acabou pela condenação tanto da Suzana quanto do então namorado dela, Daniel Cravinhos, a 39 anos e meio de cadeia, e o irmão dele, Christian, foi condenado a um ano a menos, 38 anos e 6 meses. O filme, na verdade, que são dois filmes, né? Um é A Menina que Matou Meus Pais e o outro A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. São duas versões diferentes, né? Uma é a versão dela e a outra é a versão dele. Ele, no caso, o Daniel Cravinhos. O corte é o mesmo, ele vai a partir do momento em que os dois se conheceram, lá em 99, até a noite do crime. Ele não pega a pós ali, como é que eles foram pegos, não fala nada do julgamento. Na verdade, o julgamento é meio que o pontapé inicial dos dois filmes, mas ele não fala do julgamento em si, apesar de no final ali aparecer ali o letreiro do que aconteceu. Então, vamos começar falando não necessariamente de um, mas dos dois. E convidado tem sempre prioridade. Lou, o que te pareceu aí cinematograficamente as investidas no filme? Eu acho que esse projeto nasceu, acho que ambicioso, desde que foi anunciado que seriam dois filmes, assim. O que eu acho que seria um negócio interessante, né? Porque são duas pessoas que estavam envolvidas ali de forma principal e que tinham muito a falar sobre o crime, né? E são duas versões completamente opostas, assim. Mas eu acho, depois que eu assisti esses dois filmes, cinematograficamente ele é bem executado, sabe? Ele é um filme comum no que se diz respeito, assim, de narrativa e tal, mas eu ainda acho que ele me parece muito mais dois episódios longos do finado do programa Linha Direta, sabe? Quando eram dramatizados outros crimes aqui do Brasil, mas que fica só nisso, sabe? Fica só aquela retratação
audiovisual de como aconteceram os crimes e tal, mas ele não te dá nada além disso, sabe? Ele não te dá uma reflexão, não te dá nenhuma informação diferente, até porque esse caso ele foi muito midiático, né? Então, acho que não tem, assim, uma outra informação nova, mas me parece muito que eles não quiseram, sei lá, acho que eles ficaram tão em cima do muro nesses 2 filmes que tu fica indiferente, sabe? Tu assiste aquilo e é isso, sabe? Não, tu não sente nada por eles, continua achando a Suzane uma assassina, o outro também não é nenhum santo e tal, mas eu acho que no projeto em si ele não te diz nada, assim, é só uma dramatização de como foi o crime. Certo. Márcio. Eu acho que essa comparação com Linha Direta aí foi boa da Lou. Eu não tinha pensado nisso, mas é bem isso aí, assim, é uma dramatização, como aqueles programas policiais lá dos Estados Unidos, assim. Eu acho que, eu não me lembro se foi a atriz, a Carla Dias, ou se foi a diretora do filme, eu não me lembro, alguém deu uma declaração sobre esse filme como sendo um filme que poderia dar um pontapé inicial para filmes sobre crimes reais no Brasil e tal, que gostaria de abrir uma porta. Só que se for isso, acho que ele começou mal, né? Talvez não tanto com a culpa apenas do filme em si, né? Mas por tudo que nos cerca aqui, né? O filme foi produzido baseado, e isso eles deixam bem claro no filme, na abertura ali, né? Que ele foi baseado nos autos do processo, né? Então, algumas das frases ditas pelos personagens ali do filme, né, foram tiradas diretamente do processo. Então, isso acabou isentando o pessoal do filme de precisar pagar direitos autorais para os autores do crime, né? Suzane ou Daniel, o que por um lado é bom porque economiza grana, já que isso aí é uma produção de uma produtora que não é vinculada, pelo menos que eu saiba, né, vinculada a grandes estúdios, né, quase uma produtora, acho que menor ali, não sei se a Lou ou o Carlos tem informação um pouco maior ali do pessoal que fez o filme, embora seja veiculada pela Amazon, né, mas enfim, não tem que dar... Ele custou 8 milhões. É relativamente pouco, né? Para 2 produções. Isso exime a questão de ter que pagar direitos autorais para os atores e também exime a questão de ser acusado de glorificar ou espetacularizar o crime, né? Já que tu parte da premissa que tu está apenas retratando o que aconteceu, ou pelo menos o que aconteceu no julgamento, né? Não exatamente o que aconteceu na noite do crime ou o que aconteceu na vida dos personagens, mas sim o que os réus contaram ali naquele momento, que está longe de ser a verdade. Isso a gente vai discutir, acho que mais adiante no programa, né? É uma versão que provavelmente não seja nem a versão dos acusados, né, ou dos condenados, no caso, mas seja uma versão das defesas, né, para tentar diminuir o tempo da pena de cada um. Por isso que a história é contada daquele jeito, um acusando o outro de ter levado o comparsa para o mau caminho, né? O namorado para o mau caminho. Então, ao longo das 2 versões, tu vê um apresentando cigarro de maconha para o outro, um implantando a ideia do crime para o outro, né? Dependendo num filme é a Suzane, no outro filme é o Daniel. Então, é aquela tentativa de empurra para tentar se justificar como aquele autor do crime que foi desviado do bom caminho, enfim, né, pelo namorado ou a namorada malvada ali. Então, acho que isso meio que prendeu a narrativa, prendeu a história, prendeu o filme e empobreceu toda a história, né? Então acaba sendo, como a Lô falou ali, apenas uma reprodução, e tu não expande, tu não discute, tu não joga uma luz nova sobre a história, tu só contextualiza alguns casos, alguns aspectos da história ali, por exemplo, para quem não sabia, né, tipo a viagem para a Europa, como eles se conheceram, que o guri era aeromodelista, tipo, detalhes, né, da vida em comum dos dois, mas que por fato em si joga muito pouca luz, né? Então, porque o filme se propunha,
tem uma declaração final ali, eu acho que é da Ilana Casoy, cantoras ali, que é de tentar jogar luz sobre essas histórias, assim, para tentar identificar como funciona a mente humana, etc. Então, uma frase bem bonita no final. Acho que foi tudo isso que o filme não fez, né? Então, acho que acabou pecando nessa limitação, assim, né? Mas talvez seja o primeiro, né, dessa linha, se for investir nesses, se daqui a pouco essas produtoras, os estúdios de cinema nacionais resolverem investir nesse filão, assim, talvez seja um pontapé inicial para outras produções e que a gente consiga abrir um pouco mais o leque, mas eu acho que os desafios que esse tipo de narrativa encontra aqui nacionalmente, especialmente no momento que a gente vive agora, e a gente pode tocar nisso depois também, são muito grandes. Não só financeiramente, mas moralmente, juridicamente e tal. Pois é, eu acho o filão, né? Eu acho o filão muito bom. Acho que poderia render ótimos filmes, ótimas séries. E acho que esse ano mesmo a gente tem um exemplo de como isso pode dar certo, se bem feito, que é a versão televisionada não, né? Que a versão audiovisual do caso Evandro, né? Que já era um podcast bem conhecido, que também era um crime que mobilizou a sociedade e tudo mais, só que ali é um documentário, né? Uma série documental muito forte, muito pesada. Isso que eu não tenho filhos, imagino que para quem tenha filho seja ainda mais pesado, mas inegavelmente muito boa aquela série. Já esses dois filmes, eu vou ser bem sincero, eu achei que depois de ter visto Mulher Maravilha 1984, eu não veria nada pior esse ano. E pelo menos um dos dois filmes, que é o A Menina que Matou os Pais, é a pior coisa que eu já vi nos últimos anos, assim, no nível pior do que a Mulher Maravilha, pior do que Liga da Justiça, pior do que qualquer coisa que eu possa ter visto. O outro filme, que o diretor diz que existe uma ordem ideal para ver os filmes, né? Que seria começar com O Menino que Matou Meus Pais e depois ir para A Menina que Matou os Pais. A menina é a versão dele e o menino é a versão dela. E eu acho assim, a história eu acho muito ruim, acho muito fraca, o roteiro, né? É para ter umas frases de efeito ali que são chocantes de tão ruim, mas para mim, assim, o ponto central disso ser tão ruim é a atuação da Carla Dias. Para mim, assim, algo constrangedor. É constrangedor como ela é ruim. Vou me corrigir. Como ela está ruim. Não sei se ela é ruim, assim, eu não acompanho o trabalho dela nas novelas, até porque nada contra as novelas, mas é porque é a hora que a gente está fechando o jornal lá. Não acompanho o trabalho dela. Conheci a Carla Dias muito mais por causa do Big Brother do que pelo trabalho de atriz dela. E assim, eu acho que o que basicamente compromete é ela, porque o Leonardo Bittencourt, eu não acho tão ruim. Os outros atores também não acho tão ruins, assim, eles dão um toque eles são mais naturais no filme. Agora ela, tudo é forçado. Assim, no filme que a culpa é dele, ela é uma santinha, ela tinha de 14 para 15 anos quando eles se conheceram. O filme tenta fazer isso, assim, do tipo assim, bota uma roupa de criança e ela de cabelo comprido e pronto. Uma atriz de 20 e tantos anos pode passar por uma menina de 14, sabe? Isso era coisa que o cinema fazia nos anos 80. E aí depois, a hora que ela tem, que ela no outro filme, no da menina, que ela é a vilã assim mesmo, cara, é pior ainda, sabe? Tudo é forçado, todas as frases, a impressão que eu tenho é que ela mergulhou no personagem de uma forma que, nossa, eu vou ganhar o Oscar por isso. E não, filha, não. E o que mais me impressiona é assim, a média desse filme no Metacritic, ela tá em 6.3, que assim, para mim é altíssima. E a gente vai ver as críticas das pessoas, elas destacam justamente assim o trabalho da Carla Dias, ela tá sensacional, ela tá ótima. O que ok, claro, né, opinião, cada um. Mas a impressão que eu tenho é que é fã-clube, sabe? É o fã-clube do Big Brother. Sabe, as pessoas se misturam as coisas e não, ela tá demais. Ela não tá demais, gente. Ela tá muito ruim.
Fora algumas outras coisas, assim, o filme e isso eu não acho tão ruim, mas as pessoas falam como uma inovação, assim, nossa, essa questão de fazer duas versões e tudo mais. Cara, isso não é novo, velho. Isso não é novo. Mais recente, para pegar um exemplo recente, aquela série The Affair, ela fazia isso já e fazia muito melhor. Lá adiante, sei lá, quarta, quinta temporada, a série deu uma desandada, assim. Mas as primeiras temporadas eram muito boas. E era justamente isso, um ponto do personagem e um ponto da personagem, para os mesmos acontecimentos. Então, assim, isso é um gancho para tu fazer algo bom. Mas e vai mais. Só fazendo um adendo aí, na questão do The Affair, só para dar um exemplo de como as coisas são diferentes, né? É o nível do detalhe, assim, né? Essa série do The Affair, é a questão de um caso que um pai de família tem com uma garçonete numa praia, né? Num local de férias lá, e tem um momento em que eles se conhecem, quando o cara, no episódio em que o cara conhece a mulher, a tal da garçonete, a versão que ele dá é a versão dela toda com roupas provocantes, né? Se insinuando para ele, enfim, é toda uma versão idealizada de uma cena sensual. E quando é ela contando, é uma cena completamente diferente, né? Ela normal, toda atrapalhada, tentando servir a mesa, derrubando coisas, ajudando a filha dele que quer ir no banheiro, tipo, uma cena cotidiana normal. E todo esse cuidado, assim, de pequenos detalhes, assim, né? E tu consegue dar diferentes perspectivas, assim. E no filme não, é uma coisa totalmente bruta, assim. A única diferença que se faz nesse filme é quando uma coisa acontece que um viu e esse cuidado eles tiveram. Um viu e outro não viu. E no momento em que eles se conhecem, assim, que quando é o filme da menina, mostra ela olhando mais pro garoto ali, quando ele se conhece no clube de aeromodelismo, assim, e quando é o episódio dele, não, é ele que tá olhando para ela e tal. Mas ele dá a maconha, ela dá a maconha. Passa o avião e aí ela diz, imagina se meus pais morressem. Aí ele diz, imagina se seus pais morressem, sabe? É só trocar, em vez de ser o preto no branco, vira o branco no preto, sabe? Acho preguiçoso, assim. E o que o Márcio tinha falado antes de ser a versão do julgamento, também me parece preguiçoso, assim, porque a história é boa. A história renderia uma boa história. Tem uma entrevista, para a gente ter uma ideia, tem uma entrevista que é só botar no YouTube, que a Suzanne von Richthofen deu para o Gugu, finado Gugu, ainda na época da Record, em 2015. É uma entrevista longa, na verdade, tem mais de 1 hora, porque eram 2 programas, né? Foram 2 programas especiais. A entrevista em si é infinitamente mais interessante que os 2 filmes, mas assim, infinitamente mais interessante. E uma das coisas que me chama a atenção é que nessa entrevista, ela fala, em dado momento, em que quando ele pergunta assim, tá, mas quem é que bolou? E ela admite ali que foi meio que os 2, assim, foram meio que os 2, mas foi uma coisa meio que conjunta, assim. O que, né, basta usar um pouco de lógica. E o filme não, o filme tenta fazer assim, ou um é vilão e o outro é mocinho, né? Mas é a vítima levada pela circunstância, e no outro filme é o contrário. Ela é a vilã e ele é a vítima levada pela circunstância. Sendo que para cometer um assassinato, ninguém é levado pela circunstância ali naquele caso, né? Então, assim, e no filme, nessa entrevista, ela mesma diz que foram os 2. Então, assim, a versão do julgamento lá de trás, 2006, ela já estava defasada quando o filme foi feito. Mesmo que o filme não tenha sido feito esse ano, que tenha sido gravado antes da pandemia, o que quer que seja, já se sabia que aquela não era uma versão verdadeira. Eu acho preguiçoso essa história de larga uma versão de um, larga uma versão de outro, forçando um pouco a barra. Pegando essa questão de fake news, esses tempos tinha um memezinho que era assim, se tá chovendo. Não, como é que é? Se tem alguém dizendo que está chovendo e tem alguém dizendo que não está chovendo, teu papel não é dar voz para os 2, teu papel é abrir a janela e ver se está chovendo ou não. Sabe? Nesse caso, da versão dos 2, é o filme se dando... botando tudo ali e tirando o dos produtores, do diretor, seja
seja o Maurício Essa, que é o diretor, seja os produtores, tipo, tirando deles da reta. Tipo, só, tá aqui, cada um interpreta como quiser. Quando tá claro que não é nenhuma daquelas duas versões ali. Então, eu acho que aí depende, né? Porque acho que é departamento, pode ser departamento jurídico também, mas enfraquece. Acho que aí depende, porque o filme em tese não é um documentário, né? Eles poderiam apresentar a versão que eles quisessem. Só que no momento que eles botam no final que a ideia é apresentar uma versão que ajude a elucidar a verdade, o filme meio que se compromete, né? Meio que se compromete com essa coisa de tentar trazer à tona, pelo menos, ou apresentar elementos que tentem trazer à tona a verdade do caso, que não é, que acaba passando longe, né? E aí, só para completar, tem outras duas críticas. Essa é a diferença, tá, Carlos? Não só para... Tu falou dos podcasts, assim, eu acho que os podcasts conseguem trazer esse tipo de caso de uma forma bem mais... não digo correta, mas de uma forma bem mais... agora me fugiu o termo, bem mais completa. Precisa. Porque não só porque são... Precisa, porque são narrativas, eles são quase jornalísticos, né? Eles são documentais, né? E no cinema é uma coisa quase artística, né? Tu tem umas liberdades e quando tu toca essas histórias na tela, tu acaba engrandecendo de uma forma quase perigosa, né? Basta ver a questão dos serial killers lá nos Estados Unidos, que acabam tendo auras quase de popstars em alguns momentos, justamente pela forma como eles são tratados, né? Que é uma coisa que esses podcasts não fazem, porque eles apenas fazem quase um documentário de todos esses processos, né? E no cinema é um pouco diferente, por isso que eu acho que a gente... por isso que eu acho que é uma história... Aqui no Brasil é um movimento delicado de se fazer. Assim. Tu consegue fazer muito bem com criminosos antigos, tipo assim, Bandido da Luz Vermelha, né? Ou histórias da década de 60, 70, mas tu trazer para crimes atuais que ainda estão muito presentes na memória das pessoas. É o receio, né? Do processo, né? É o receio do processo, é o receio da condenação, né? É o receio da condenação moral, né? As pessoas, pô, vem cá, tu tá glorificando a Suzane von Richthofen, os Nardoni, ou seja lá como for, né? Tu tá dando voz para essa gente, né? Que em tese são pessoas que deveriam, o próprio Bruno, né? O goleiro Bruno, são pessoas que deveriam... Tem de time abrindo as portas pro Bruno não é pouca coisa, né? Exatamente, é como tu fazer isso sem glorificar, né, ou tentar justificar, dizendo, não, a gente está apresentando como uma forma de tentar entender esse processo, como aconteceu, por que aconteceu, né, e nem todo mundo vai compreender dessa forma, né, a tendência é que compreenda de outra. O que eu ia comentar antes de duas críticas, na verdade, uma não é nenhuma crítica, é uma observação, que é o corte do filme, o filme vai exatamente até a noite do crime. Ele não se propõe aí depois ali de como é que eles foram pegos, nem a vida dela na cadeia, o que para mim ok, porque aí é a escolha do corte da data. Só me chamou a atenção porque nessa entrevista que ela dá para o Gugu, tem elementos dela na cadeia que são muito interessantes, assim, para ficar num só, tá? Em dado momento, ela foi namorada de outra detenta que chama, deixa eu ver, eu anotei aqui, Sandra Gomes. Sandra Gomes, na época, se dizia que ela era... Até se dizia que a Suzane von Richthofen teria sido o pivô da separação dessa Sandra Gomes com a Elisa Matsunaga, que é aquela outra presa por ter assassinado e esquartejado o marido. Então, ela estava na mesma cadeia. E na mesma cadeia também estava a Ana Carolina Jatobá, que é a madrasta da menina Isabela, no caso dos Nardoni. Então, a gente imagina a quantidade de detentas famosas que tinha essa cadeia. Mas, enfim, como eu disse, isso não é uma crítica, é só um corte porque eu acho que num documentário isso poderia enriquecer. A minha crítica, mas aí é uma crítica boba, mas só para não deixar passar, a trilha desse filme, cara. A trilha, as músicas nacionais, ok, sabe, elas são as músicas da época, né, mesmo que toque ali o Me Pirou o Cabeção, enfim, né, se tocava na época faz parte. Agora, o que me parece, eu não tenho a informação, tá, eu procurei sobre isso e não achei, vou supor que seja isso, tá, tem duas músicas ali, de bandas de fora, que é a Love Will Tear Us Apart, do Joy Division,
e Everything in Its Right Place, do Radiohead. A impressão que eu tinha é que a produção não tinha grana para pagar os direitos autorais dessas duas músicas, e aí eles gravaram duas covers. E as covers são ruins, mas ruins num ponto em que, cara, se tu tem a final ali, o Love Will Tear Us Apart, que toca no final, eu acho que o Márcio vai concordar comigo. Nossa, é constrangedor também. Não é. Foi difícil, né? Chegar no fim dos créditos. Eu queria chegar para ver se tinha alguma cena pós-créditos ali, né? Vai que tenha uma cena pós-crédito do filme do Daniel, do irmão. Tem logo né? em seguida, né? Na verdade. Tem uma bem em seguida. Mas foi duro chegar no fim. Mas enfim, Lou, tem mais alguma consideração aí dessa biologia aí? Eu gostaria de fazer uma defesa a Carla Dias, assim, porque eu não acho, assim, a atuação dela e nem do resto do elenco, assim, horrível, assim, que nem tu diz, mas eu acho que a direção do filme não é tão boa, assim, na questão de dar um direção. O roteiro também não ajuda, né? A direção para ela ir, e também acho que a forma como ela é caracterizada dentro do filme, sabe? Tem umas coisas muito caricatas e muito clichês, do tipo, que nem aqueles momentos que os dois usam drogas e coisa assim, aí escurece e ela começa a usar roupas mais largadas, aquelas maquiagens mais escuras. É engraçado assim. Que toda vez que ela fuma maconha, ela fica com o olho preto à volta, né? Sim, os dois filmes, eles são muito moralistas nessa questão do tipo, a maconha é a porta de todas as drogas e isso vai fazer com que tu queira matar teus pais, sabe? Então, eu acho também que é mais por isso, assim, que eu acho que o filme acabou limitando, e também acho que é mais culpa do filme do que a atuação em si do elenco, no geral, assim, porque eu, pelo menos, achei bem verossímil, assim, as atuações, e bem condigentes com as próprias figuras que estavam representando ali. Você, pelo menos, de ver a Vera Zimmermann de novo, né? Divina Magda. Só para destacar que a questão do discurso, tá? Provavelmente a versão do discurso dos depoimentos, tá? Eles provavelmente assumiram esses discursos, que é aquele discurso em que tu convence jurado, né? Olha, eu era uma mocinha bem comportada, que amava os pais, e daí chegou esse cara na minha vida, começou a apresentar as drogas, me levar pra noite, tirou minha virgindade, enfim, tipo, aquele discurso moralista para tu tentar convencer o jurado de que ela foi descaminhada. A mesma coisa, o menino faz o mesmo discurso quando é o filme dele, né, em que ele era um cara comportado, que só fazia lá, disputava os campeonatos de aeromodelismo, daí chegou a menina, manipuladora, enfim, né, aquele discurso de tribunal para tentar convencer o jurado. E daí o filme, como segue esse discurso dos autos do processo, acabou comprando as versões que os réus apresentaram ali. E daí esse foi, né, o grande problema ali, como quando tu acaba seguindo fielmente o que é dito dentro de um tribunal, né, tu acaba ficando preso a uma narrativa que é uma narrativa muito simplória, né? Vai, Lô. Não, era só isso. Então tá. Vamos ampliar um pouco essa discussão para ver que se existem outros casos, assim, que o Paris falou um pouco disso, né? Como é que isso se traduziria no Brasil, enquanto lá fora isso já é meio que uma cultura estabelecida. O Brasil, assim como vários outros países, crimes famosos não são uma raridade. Mas nas telas isso ainda não se reflete de uma forma como o cinema e a TV americana já vem fazendo nessa comparação, né? Vocês lembram, assim, de alguns outros casos que seriam mais propensos a ganhar mais espaço nas telas, seja na ficção, como é esse filme, ou seja, em forma de documentário, série documental? Eu acho que teve dois aí que citaste, né, que é o caso dos Nardoni, né, o caso do goleiro Bruno. São dois que teriam... A Lizzie Matsunaga também. Deixa eu propor... Tem um documentário na Netflix, né? Deixa eu propor ao vivo aqui para vocês uma outra coisa, que enquanto a gente gravava aqui, eu abri
Abri na internet, assim, crimes do E Brasil. João de Deus também teve um documentário na Netflix agora. Isso, apareceram aqui vários. Eu vou citar e a gente dá uma breve mesmo discutida se acha que valeria ou não. Pode ser? Pode ser? Sim. Então tá. O caso A gente já faz um roteiro e já manda para uma produtora aí e já começamos. Exatamente. O caso Nardoni, e eu já vou largar dizendo assim, eu acho complicado quando tem criança na parada. Ficcionalizar, o caso Evandro, para mim, é um bom exemplo de como pode funcionar. Mas é muito forte aquilo. Eu conheço gente que não vai ver aquilo ali porque tem criança na parada, assim. E o caso Nardoni, podemos ir para o caso do menino Bernardo, aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho a mesma coisa, assim. Não acho que não poderia dar certo, mas acho que tem que ter um cuidado redobrado quando tem criança na parada. Não, eu acho que sim, eu acredito que o cuidado tem que se ter, mas é um assunto que tem que ser discutido, né? É como a questão da educação sexual para crianças ou para adolescentes, assim, muita gente defende que não tem que ter, tem que ser discutido em casa. Na verdade, esses elementos têm que ser trazidos, obviamente, com todos os cuidados e apropriados para cada faixa etária, né? Da forma adequada, pedagogicamente, psicologicamente, tratado com a devida orientação, né? Mas são assuntos que têm que ser trazidos à baila, né? A gente não pode jogar por baixo do tapete imaginando que as coisas não vão acontecer, elas acontecem, né? E quanto mais a gente discutir e entender os processos, a gente pode ajudar para que esse tipo de coisa diminua ou não aconteça de forma tão frequente, né? Porque violências contra crianças são presentes no nosso dia a dia. É que eu acho que documentário, talvez ok, mas filme, tu precisa ter um ator mirim bom e acho complicado tu botar uma criança numa situação dessa. Mas é que assim, mas pega um... o Jacob Tremblay, o menino que fez o ator filme de 18 do quarto anos. lá. É muito bom. Mas, cara, eu acho arriscado. Mas pega um ator de 18 anos que pareça ter 14, alguma coisa assim, sabe? Carla Dias. Porque por mais que seja delicado e por mais que documentários sejam importantes, nunca terão a mesma abrangência, né, e a mesma inserção no público quanto uma obra cinematográfica, né? Não tem, né, por mais que eu acho que são documentários, tem muitos documentários muito bem feitos e até que tem um apelo muito grande, assim, né? Mas não tem comparação, né? Infelizmente, tipo, uma obra cinematográfica que tu apresenta como essa aí, né, tem um apelo muito maior que se tivesse feito uma série Netflix de 10 episódios, né? Então eu acho que tem que ser tocado, eu acho que é delicado, tem que ser muito bem feito, tem que ter todo o cuidado, né? Acho que tem que ser algo com vários especialistas envolvidos no meio para saber como tratar isso, como abordar esse assunto, né? Mas eu acho que passou da hora da gente discutir esse tipo de coisa, né? Aqui eles falam também tanto da chacina da Candelária quanto do ônibus 174, mas esse já foi feito, né? Tanto um quanto o outro. Sim, tanto de forma documental quanto de ficção, assim. O ônibus 174 também tem nesse formato de ficção. É bem bom, né? Sim, eu gosto dos dois, assim, eu gosto do documentário e do filme. Outro crime aqui que eles falam, que é da morte do índio Galdino, que foi queimado em 97. Mas eu não sei, eu acho que nesse caso aqui era mais a repercussão da coisa em si do que a história. Eu não vejo... Não acho que... É diferente, por exemplo, vou ir além um pouco aqui na lista, para um caso que eu acho que sim, tem tudo para virar ficção. Até não sei se posso estar errado, mas esses tempos tinha um papo de que ia virar, que é o assassinato da Daniela Pérez, que, para quem não sabe, era uma atriz e foi assassinada por um outro ator lá em 92. Isso na época também, nossa, dominou o noticiário de forma incessante, assim. Ela era meio que uma nova estrela, ela era atriz da novela das 8, ele também era meio que o Guilherme de Pádua, né? E esse é um que, na real, me impressiona até hoje não ter virado. Não sei se vocês também acham que, nossa,
passou muito já da hora. Eu acho que seria uma boa, mas eu acredito que mais por causa da mãe dela, sei lá. Sim, a mãe dela é a Glória Pérez. Algo assim. Acho que é uma história interessante para ser lembrada, assim. Eu acho que aí funciona. Eu acho que aí pesa o caso dela ser filha de uma diretora, né? Acho que aí a questão de tocar com uma pessoa do meio ali, uma autora, exatamente, de tocar numa pessoa do meio ali, eu acho que talvez tenha influenciado por não ter se tocado tanto no assunto, pelo menos de forma dramática, assim, né? Uhum. Não sei, né? Aí mas vamos concordar. Mas vale, mas sim, em termos de história, o que pode render uma história. Tu vê essa história na ficção sendo criada, né? A atriz em ascensão, o cara que é o galã, e aí tem uma coisa meio macabra. Eu acho que o debate também é bem atual, porque, se não me engano, ele era meio que stalker dela, assim, sabe? Não era? Que ele era meio que apaixonado por ela, eu acho que ela não dava bola pra ele, e ele foi lá e matou ela, assim. É um lance assim, né? Tinha várias coisas, nossa. Não, eles tinham relação. Tinha história de que eles tinham caso, não tinham caso, ou já tinha acabado. E daí tinha a mulher dele envolvida na história também, que era a Paula Tomás, se não me engano. Isso. Não, acho que aqui no Rio Grande do Sul tem alguns casos também que valeria a pena, né? Tipo, o caso da Alt, por exemplo. É verdade. E outros casos iguais. Mas esses, assim como tu falou da questão de se ter um cuidado nesse caso da Daniela Pérez, porque é gente do meio, eu acho que o caso Daut, ele se assemelha em certo grau à mesma coisa do caso do Tim Lopes, que também foi o crime que aconteceu em 2002, né, que foi capturado e torturado pelos traficantes e tal. Acho que ali é um cuidado, receio de não se mexer com aquilo de novo, assim. Acho que os dois são parecidos nesse sentido. Eu acho que todos esses filmes, né, todas essas histórias, ao serem contadas, todas têm que ter um cuidado muito importante, que é um cuidado e um contexto para tentar explicar o que aconteceu sem apenas fazer o filme do crime pelo crime, né, que é o que muitas vezes acontece lá nos Estados Unidos, né, que é tu apenas contar a história pela espetacularização da história, né, que é tu tentar trazer à baila as discussões de tudo que insere no crime, naquele crime ali, né? No caso do Tim Lopes, a questão do narcotráfico, no caso da Daniela Pérez, talvez a questão do feminicídio, no caso ali da Nardoni, a violência contra a criança, tipo, tu tentar trazer à baila as discussões que estão inseridas por trás de cada um desses crimes aí, e não simplesmente o crime pelo crime, né, simplesmente porque foi uma história midiática, ou espetacular na época, ou que porque está presente no imaginário das pessoas, né, tentar contextualizar tudo aquilo ali, que foi um pouco o que aconteceu nesse filme que a gente discutiu ali, né, tipo, traçou toda a história dos dois ali, mas, enfim, foi só uma narrativa dos fatos, sem exatamente explicar o que culminou aquilo ali, né? Porque, vamos combinar, né? Quantos adolescentes e jovens são recriminados pelos pais, né? Ou têm educações mais rígidas ou pressionadas e não chegam ao ponto de ter uma atitude drástica daquelas ali, né? Então, o que levou eles ali aquele estopim ali, né, o que gerou toda aquela atitude violenta, e isso ainda ficou no ar ali, né? O filme não trouxe essa resposta, né? Sim. Outro caso que é lembrado aqui, esse é outro que acho que poderia virar filme, mas acho que poderia virar filme mais numa vibe investigativa, tipo Zodíaco, sabe? Que é o caso do Maníaco do Parque, né? De 98, serial killer brasileiro. Sim. Teve aquele aqui do Adriano da Silva também, né, que foi um caso terrível aqui no Rio Grande do Sul durante o início dos anos 2000, se eu não me engano. Uhum. Que também envolve crianças, que também é horrível. Para finalizar, tem um outro aqui que aí eu acho que também teria que ser a história do contexto, mas acho que em termos de história valeria por ser quem era e tudo mais. Então não é uma personagem tão conhecida, né? Mas a morte da Dorothy Stang, que era uma missionária americana e foi assassinada, tinha 73 anos, foi assassinada no Pará.
porque aí é uma outra coisa que pode surgir uma boa história, porque tem coisa por trás, né? Tem uma outra discussão por trás, que é a discussão do conflito de terra, de madeireiro, de desmatamento. Tu pode começar lá com o Chico Mendes, né? Exatamente. E isso é uma discussão que talvez seja dessas discussões das mais urgentes, né? Tu pode fazer uma relação com essa discussão ambiental, nossa, muito fácil de hoje em dia, né? Sim, eu acho que esse sim. Mas esse é um tema bem difícil de tocar, né? Bem difícil de reconstruir, né? Porque são em lugares remotos do país, né? E onde imaginamos os relatos e as histórias sejam difíceis de tu conseguir fontes mais fidedignas, né? Porque tudo meio que contaminado nos depoimentos e tal. Então... Exato. E aí, para completar, eu acho que o caso do Bruno, né, do goleiro Bruno, que também parece que está prontinho assim para ser ficcionalizado, porque a história em si já é maluca o suficiente, né? Aquelas que tu olha e diz assim, não, se fosse roteirizado a gente ia dizer que é forçado, né? E o cara era simplesmente goleiro do Flamengo, né? Sim. Essa é punk, e é uma coisa nova, né? Acho que mesmo as gerações mais novas pegaram, né? Talvez acho que essa a do Nardoni e a do Bernardo, acho que sejam as que mais pega todos os públicos, assim, né? Porque são os mais recentes, eu acho. Mas enfim. Até mesmo o caso da Flor de Lis também é uma boa de ser ficcionada. É verdade, também. Existem muitos triângulos ali. Boa lembrança. Tem um filme, já tem um filme dela, né? Mas por outro viés, né? Muito mais enaltecendo ela e tudo mais. Mas enfim, vocês têm mais alguma consideração ou podemos ir para as dicas? Sem considerações? Acho que é isso. Então tá. Pedro, sobe a trilha das dicas e vamos lá. Quem quer começar? Lou? Márcio? Quem levantar a mão primeiro vai. Eu posso ir então aqui. Eu vou dar duas dicas então. Duas séries, uma da HBO, que é a Perry Mason, que é uma série de um personagem que já é bastante batido na literatura e na televisão norte-americana, né? Um personagem já antigo, e que a HBO fez uma releitura agora, no ano passado, se não me engano, com até um elenco bem estrelado, assim, tem o John Lithgow, tem o personagem principal que faz o papel do Perry Mason, é o Matthews Rhys, eu acho. Acho que é do The Americans, né? Que é o do The Americans. Ele até concorreu a um dos prêmios do Emmy ainda, né? Não ganhou. E a série é muito boa, assim, ela trata de um sequestro de um bebê nos anos 30, né, no começo dos anos 30, e o tal do Perry Mason e o escritório de advocacia pelo qual ele trabalha são contratados para defender a família suspeita de participar do crime, e a partir daí a história se desenrola, e é uma história bem complexa, assim, que envolve vários elementos, elementos de fundo, de pano de fundo da história. Tem a depressão, né, já que a gente fala de 1931 ali, então os Estados Unidos está recém começando a sair da crash de 1929, tem a questão do fervor religioso também, tem a corrupção policial, tem, enfim, um universo enorme ali de coisas, e a história é muito bem contada e muito bem amarrada, assim, fora as atuações que são muito boas também. Ela já foi renovada, ela tem 8 episódios, tá? Ela já foi renovada para uma segunda temporada, mas ainda não tem data de estreia. Mas mesmo que não tivesse sido, a história se fecha nessa primeira temporada, não tem cliffhanger, não tem nada. Então o pessoal pode ver tranquilamente que não vai ficar sentindo falta de uma segunda temporada, mesmo que demore. Perry Mason na HBO Max. A outra série é uma que estreou semana passada na Netflix. Daí eu ainda não terminei ela, faltam 2 episódios, então a não ser que o final seja muito ruim, a série me surpreendeu, até não esperava tanto, que é a Missa à Meia-Noite, que seria a nova série, entre aspas, de terror
do Mick Flanagan, né, que foi o cara que fez a Residência Hill e a Mansão Bly ali, na Netflix. E, embora de terror, tem alguns elementos em alguns episódios ali, mas não é uma série de terror, assim, que fica tensa a série toda, ou fica esperando que aconteça alguma coisa a qualquer momento, não tem isso. É mais uma história bem contada que trata do catolicismo exacerbado, inserido no coração da América, assim, para fazer uma frase de efeito, mas ela segue muito na linha me pareceu muito aqueles filmes ou aquelas séries feitas sobre histórias do Stephen King, assim, sabe? Que é feito numa comunidade do interior dos Estados Unidos, e daí coisas estranhas começam a acontecer e tu fica, à medida que a história avança, descobrindo pouco a pouco o que está acontecendo, né? Então é mais a narrativa da história, que é muito bem contada e muito bem amarrada, assim, do que propriamente o terror, ou o suspense, ou o sangue da história, a violência da história que chama atenção, assim. Até tem muito menos terror do que tem as histórias anteriores do Mike Flanagan ali na Netflix. Então, Missa Meia-Noite são 7 episódios, de 1 hora de duração mais ou menos cada um, assim, na Netflix. Certo. Lô Cardoso. A palavra está com você. Aproveitando o clima criminal, a minha indicação é a minissérie documental que tem sobre o caso da Elise Matsunaga na Netflix, que, ao contrário do filme da von Richthofen, acredito que ele conseguiu trazer algo assim de novo, que é praticamente a Elise dando a sua versão, dando todo o seu depoimento e também contando mais da vida pessoal dela antes e durante o relacionamento dela com o ex-marido dela. E é interessante como o documentário ele traz essa ótica assim, de como o caso obviamente foi bastante repercutido na mídia, de como o julgamento em cima dela foi muito machista e como tudo isso ainda meio que acho que obviamente acho que influenciou e continua influenciando assim, mas esses crimes cometidos por mulheres assim, que tem todo esse julgamento em cima delas e coisa assim, do tipo que matou por interesse, matou por aquilo, assim, mas não sabe, assim, o contexto real, assim, da história. Obviamente que ela tá dando a versão dela ali e a gente fica um pouco mais comprando a versão dela, mas eu acho interessante porque daí realmente essa produção trouxe algo, assim, de novo e foi interessante, assim, ouvir ela dando entrevista pela primeira vez, desde sempre, eu acho. E a minha segunda dica também é uma coisa mais leve que eu comecei a assistir recentemente, que é o desenho Irmão de Jorel, que tem ali na Netflix, que daí é uma coisa mais leve assim, bem divertida, assim, só para quebrar o clima, assim, mais tenso, assim. São episódios fofinhos acho que tem em média uns 20 episódios de 11, 10 minutos, assim. Então, é isso. Certo. Bom, minhas dicas não tem nada a ver com crime. Uma dica e meia, na verdade, porque eu já tinha falado um pouco na semana passada, mas eu não tinha acabado de ver a série. Tinha visto só os 2, 3 primeiros. Que é Rex, a série da HBO Max, que ganhou aí também algumas premiações, né? Ganhou atriz para Jean Smart, né? E ganhou direção, né? Uhum. E nossa, mantém o padrão em todos os episódios, é muito engraçado, é muito boa a história, a Jean Smart está sensacional, enfim, cara, para quem não ouviu o último programa, é a história de uma comediante que tá, não é na descendente, mas talvez no começo da curva descendente ali nos Estados Unidos, ela talvez vá perder um pouco do espaço dela, e por outro lado tem uma roteirista que foi cancelada e não consegue trabalho, e aí as duas começam
começam a trabalhar juntas e aí a história se desenvolve a partir disso. É uma história que não tem nada de novo, mas ela é muito bem escrita, o roteiro é sensacional, as piadas são sensacionais, a Jean Smart mata a pau, é tudo perfeito nessa série. Ela é uma série irretocável. E a outra série que eu vi agora nas férias, que também é irretocável, aí é mais para quem gosta de música, o Rex está no HBO Max, né? Não lembro se eu tinha falado. É uma série que está no Star Plus. Ela é, na verdade, da Hulu, mas ela está no Star Plus aqui, que chama McCartney 321, como o próprio nome indica, tem como grande estrela o Paul McCartney, que dispensa apresentações, né? A série é uma série, não sei se dá para dizer documental. Em resumo, assim, são 6 episódios de meia horinha cada um. É o Paul e o Rick Rubin, que é um produtor também bem conhecido. O cara produziu assim... o cara produziu de tudo. Ele produziu os discos do Beastie Boys, do Jay-Z, o Blood Sugar Sex Magic do Red Hot, né, que é um álbum bem famoso, tem o Give It Away, o Under the Bridge, a produção dele, produziu também Shakira, enfim, cara, é um daqueles super produtores dos Estados Unidos, assim. Ele reergueu o Johnny Cash, né, no fim da vida ali. Exato, o cara assim, ele não tá no nível fodástico do Paul, porque o Paul tá no nível, assim, sei lá, deve ter 1 ou 2 pessoas no máximo no nível do Paul hoje em dia. Mas, enfim, é um produtor da primeiríssima linha, assim. E é basicamente os dois conversando sobre música, sobre as músicas dos Beatles e do Paul. Eles têm acesso ali às masters, então eles conseguem, sobe só a voz, isola todas as outras faixas e deixa só o baixo, isola aqui e mostra só a guitarra. Então, assim, para quem gosta de música, nossa, é perfeito, assim. E o Paul começa a falar da criação de algumas músicas dos Beatles. Enfim, é encantador, é viciante, assim, tu cola um no outro. Olha, uma das melhores coisas lançadas esse ano. Então, repetindo, chama McCartney 321 e está disponível no Star Plus. Acho que era isso, né? Então, a gente agradece a presença da Lô. Volte sempre, Lô. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Agradecendo também a edição do programa que foi do Pedro Bastos. E a gente volta semana que vem para o programa especial, né, Márcio? Contra tudo e contra todos, chegaremos ao número 100, né? É isso aí. Muitos convidados especiais, né? Muitas atrações. O convite já foi feito para o Paul, mas ele está dando uma olhada na agenda. Ele e o Mark Hamill estão dando uma olhada na agenda aí. Estão convidados. Tá todo mundo convidado, só basta aceitar. Aceitar, basta entrar no Zoom. A gente vai mandar o link pro pessoal, pro WhatsApp aí. É só eles clicarem e aceitar que a gente deixa entrar. Qualquer hora que o Paul quiser, a gente marca. Então tá, a gente vai ficando por aqui. Um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau.